O mundo ensina você a chamar atenção. O estoicismo ensina algo muito mais poderoso. Ser impossível de ignorar. Talvez você já tenha sentido isso. Você se esforça, explica demais, demonstra, insiste, e mesmo assim é esquecido. Enquanto isso, há pessoas que não imploram, não perseguem, não se explicam, e ainda assim permanecem na mente dos outros como um eco constante. Elas saem, se afastam, silenciam, e é exatamente aí que começam a ser lembradas. Por quê? Porque o que prende a mente humana não é excesso, é ausência com significado. Neste vídeo, você vai entender como o estoicismo explica por que o silêncio. O autocontrole e a dignidade criam mais impacto emocional do que qualquer tentativa de agradar. Você vai aprender por que quem não implora atenção acaba dominando a atenção. E por que quanto menos você tenta ser lembrado, mais difícil se torna ser esquecido. Se você ficar até o final, vai compreender como agir de forma estoica transforma a sua presença em algo que permanece, mesmo quando você não está por perto. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. E também é um compromisso silencioso com a versão mais forte da sua mente. O ser humano moderno acredita que presença constante gera importância. Os estoicos sabiam que isso é falso. Quanto mais disponível você é, quanto mais se explica, quanto mais corre atrás, mais previsível você se torna. E o previsível não ocupa a mente. Ele é descartado. Epicteto disse que aquilo que é entregue sem esforço raramente é valorizado. A mente humana funciona por contraste, tensão e lacunas. É exatamente por isso que o silêncio bem colocado pesa mais do que 1000 palavras. O erro não é querer ser lembrado, mas tentar controlar o pensamento do outro através da insistência. O estoicismo propõe o oposto: controlar a própria conduta. Quando você reage a tudo, oferece fechamento emocional imediato. A mente do outro não precisa refletir. Já o silêncio cria um fenômeno psicológico poderoso. A mente tenta completar o que está incompleto. O estoico não usa o silêncio como jogo, mas como consequência natural de quem não depende da validação externa para existir. E é justamente essa independência que se torna inesquecível. A mente humana não Sergipe apega ao que Sergipe explica demais. Sêneca alertava que o excesso enfraquece. Excesso de palavras, de justificativas, de presença. O estoico entende que a escassez não é desaparecer por orgulho, mas não se diminuir para permanecer. Quem domina a si mesmo, domina a impressão que causa. Aqui está um ponto crucial. O estoicismo não ensina técnicas para manipular pessoas, e sim como não precisar da aprovação delas. E, ironicamente, é isso que gera o maior impacto. A mente humana percebe, mesmo que de forma inconsciente, quando alguém não está desesperado, carente ou tentando provar valor. Esse tipo de postura cria uma sensação rara: respeito silencioso. E respeito fixa a memória. Você não é lembrado por quem tenta agradar, mas por quem permanece firme, mesmo quando poderia implorar. Existe diferença entre indiferença e autocontrole. Muitos confundem estoicismo com frieza. Isso e amo ero. O estoico entende que reagir impulsivamente é entregar o controle da própria imagem emocional ao outro. Epicteto ensinava que, quando você reage sem domínio, você se torna refém daquilo que não controla. E nada torna alguém mais esquecível do que ser previsível emocionalmente. O autocontrole cria um contraste poderoso. Enquanto todos reagem, você observa. Enquanto todos explicam, você age. Enquanto todos imploram, voca sei mantam. Quando você se afasta com dignidade, você deixa algo em aberto. Não raiva,
mas uma ausência limpa, e a mente humana não lida bem com finais limpos demais. O outro espera a reação. Quando isso não vem, o silêncio se torna ensurdecedor. Sêneca dizia que o homem forte não precisa anunciar sua força. Ela é sentida. A ausência estoica não é sumiço. É presença interior mantida mesmo à distância. O que faz alguém pensar em você sem parar não é insistência ou explicação. É quando suas ações, silêncio e postura contam a mesma história. A mente do outro percebe isso como algo raro. E o raro é lembrado. Você não precisa implantar pensamentos. Quem se mantém íntegro sob pressão se torna inesquecível. Quanto menos você tenta ser lembrado, mais espaço você ocupa. Quanto menos você se explica, mais perguntas você gera. Quanto menos você reage, mais impacto você causa. Isso não é estratégia social comum, é maturidade emocional. Desapego não é frieza, indiferença ou ausência de sentimento. Desapego é sentir sem perder o eixo. E poucas coisas geram mais impacto emocional do que perceber que alguém não se desorganiza quando não é escolhido. O apego excessivo cria um efeito silencioso, porém devastador. Ele comunica necessidade. E necessidade, mesmo quando disfarçada de carinho, pesa. Quando você se apega demais, passa a agir para manter o outro e não para manter a si mesmo. Sêneca alertava que nada escraviza mais o homem do que depender emocionalmente do que não controla. Quando sua paz depende da atenção de alguém, você transfere poder. E quem entrega poder raramente é lembrado com reverência. O desapego estoico cria um vazio que a mente quer preencher. Aqui está um ponto crucial. A mente humana odeia vazios emocionais não resolvidos. Quando alguém se afasta chorando, reclamando ou acusando, o conflito encontra uma narrativa clara, a fechamento, a conclusão. Mas quando alguém se afasta sem ataque ou explicação excessiva, algo fica suspenso. O estoico não se afasta para punir, mas porque não negocia sua dignidade emocional. Uma das verdades mais desconfortáveis do estoicismo é esta: ninguém é obrigado a permanecer. Quando você aceita isso, algo muda radicalmente em sua postura. Você deixa de disputar, a tensão de competir emocionalmente, de se competere. Marco Aurélio afirmou que nada do que depende da vontade alheia pode ser base sólida para a tranquilidade interior. E quando alguém percebe que você não precisa ser escolhido para continuar inteiro, essa pessoa sente respeito misturado com inquietação, porque quem não implora não se coloca abaixo, e quem não se coloca abaixo não é facilmente esquecido. Existe um padrão repetido em quase todas as relações humanas. Quem corre atrás perde a altura emocional, quem solta ganha, não por estratégia, mas por coerência interna. O estoico não persegue porque entende que o valor não aumenta com insistência. Ele sabe que o excesso desgasta, enquanto a ausência digna preserva. Epicteto ensinava que tentar forçar a vontade do outro é lutar contra a própria natureza das coisas, e nada cansa mais a mente humana do que ser pressionada emocionalmente. Quando você solta sem rancor, deixa uma marca silenciosa, a de alguém que se respeita mesmo quando não é correspondido. A maioria das pessoas, quando decepcionada, reage de forma previsível. Explica, acusa, cobra, insiste. O estoico quebra esse padrão. Ele observa, se recolhe, ajusta, e esse comportamento quebra a expectativa do outro. A mente humana se organiza em padrões. Quando o padrão é rompido, ela retorna ao evento repetidamente, tentando entendê-lo. O silêncio estoico após a quebra de expectativa não é vingança, é alinhamento interno. Nada impressiona mais do que alguém que mantém a compostura quando teria todos os motivos para se desorganizar. O estoico não reprime emoções. Ele as governa. Sente tristeza sem se humilhar, sente perda sem se destruir. Essa maturidade emocional
deixa marcas profundas na memória de quem conviveu com você. Quando o outro começa a pensar em você, não é imediato, teatral ou visível, mas começa em um silêncio estranho, em uma ausência que pesa, em uma lembrança que retorna sem convite. A mente não consegue ignorar o que não foi resolvido emocionalmente. E o estoico não fecha ciclos com drama, mas com postura. Sêneca dizia que ninguém perde algo quando se recusa a perder a si mesmo. Essa frase resume o impacto do desapego estoico. Você pode perder pessoas, momentos, planos, mas quando não perde sua integridade, você preserva algo muito maior, sua presença psicológica. E essa presença não depende de estar perto. Ela permanece. Existe uma diferença brutal entre sumir e se retirar com presença. A maioria das pessoas some por fuga. O estoico se retira por consciência. E essa diferença muda completamente o efeito psicológico causado no outro. Quando alguém desaparece de forma caótica, bloqueia, exclui e some, a mente do outro encontra uma explicação fácil: fraqueza emocional, imaturidade. O episódio se encerra rápido, mas quando alguém se afasta sem raiva visível, sem justificativa excessiva, algo muito mais profundo acontece. A mente não encontra onde se apoiar. E o que não encontra apoio vira ruído interno constante. A mente humana precisa de narrativas. O ser humano não suporta lacunas emocionais. Quando uma história termina sem fechamento, a mente retorna a ela repetidamente, tentando completar o sentido. O estoico, ao se retirar com dignidade e silêncio, cria uma história aberta. O outro tenta entender: será que fiz algo errado? Por que não tentou me impedir de ir? Cada pergunta reforça o vínculo mental, mesmo na ausência física. Vivemos em uma cultura que acredita que quem fala mais controla a narrativa. O estoicismo ensina o oposto. Quem controla a si mesmo controla o impacto. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que te feriu. Isso não é moralismo, é estratégia emocional. O autocontrole gera autoridade. A ausência só é notada quando a presença foi sólida. O estoico, enquanto esteve presente, não se dissolveu para agradar. Ele foi inteiro, teve postura. Por isso, quando se afasta, não deixa um buraco carente. Deixa um eco. O outro não sente apenas falta da pessoa. Sente falta da sensação de estabilidade, da presença sem cobrança. E esse tipo de ausência não se substitui facilmente. Um erro comum é acreditar que explicar demais é sinal de maturidade. Na maioria das vezes, é sinal de insegurança. O estoico explica o necessário. Depois, sustenta o silêncio. Epicteto ensinava que ninguém é obrigado a compreender suas escolhas, desde que você esteja em paz com elas. Quando você age alinhado aos seus valores, não precisa defender sua dignidade. O efeito psicológico é claro. Quem não se justifica parece mais seguro de si. Quando você está sempre disponível, o outro se acomoda. Quando você se retira com serenidade, você remove algo que o outro julgava garantido. Não acesso físico, acesso emocional. E perder isso é profundamente perturbador para o ego humano. Não porque o outro te ama necessariamente, mas porque perdeu o controle. Quem não reage, controla o ritmo. A reação imediata entrega o ritmo ao outro. Quando você responde na hora, discute, rebate ou tenta se explicar, você está dançando conforme a música alheia. O estoico desacelera. Ele observa o próprio impulso antes de agir. E muitas vezes, escolhe não agir. Essa escolha não é passividade, é soberania interna. Poucas coisas incomodam mais do que alguém que não precisa vencer a discussão. Quem precisa da última palavra ainda está preso ao conflito. Quem solta a necessidade de vencer
já saiu. E sair, primeiro, com dignidade, fix, aprisenca. O outro revisita mentalmente diálogos que não aconteceram, argumentos que não foram, respostas que não vieram. Tudo isso mantém você ativo na mente dele. O estoico não desaparece, ele muda de lugar. O estoico não se anula, muda o centro da própria vida. Ele deixa de girar em torno do outro e passa a girar em torno de seus princípios. Esse movimento é sutil, mas perceptível. E o outro sente que perdeu prioridade sem que você tenha pedido nada. O autocontrole é símbolo de força. A mente humana associa descontrole à fraqueza e controle interno à força. Quando você mantém postura sob frustração, rejeição ou perda, você comunica algo sem palavras. Eu não dependo disso para ser inteiro. Essa mensagem ecoa. E quanto menos você tenta causar impacto, mais ele acontece. O estoico não ensina lições, não aponta erros. Ele simplesmente se retira daquilo que não respeita seus limites. E o outro percebe que perdeu algo sem ser atacado. Existe uma confusão perigosa que muita gente faz. Achar que o estoicismo ensina frieza, distanciamento emocional ou desprezo pelas relações humanas. Nada poderia estar mais errado. O estoico não é frio, ele é não dependente. E essa diferença muda tudo. Frieza é ausência de afeto. Autonomia é presença sem apego. A frieza fecha portas. A autonomia deixa portas abertas. Quando alguém percebe que você não precisa da validação, da atenção ou da aprovação dele para estar bem, essa pessoa começa a te observar com mais cuidado. Porque você não implora. O ser humano está acostumado a duas reações previsíveis: apego desesperado e hostilidade defensiva. O estoico oferece uma terceira via: indiferença serena. Não raiva ou vingança, apenas continuidade da própria vida. Essa postura quebra o emocional do outro, porque não há conflito para vencer. Não há emoção para manipular. Não há drama para controlar. Grande parte das relações humanas é mediada pelo ego. Mesmo quando há afeto, existe a necessidade de sentir importância. Quando você vive bem sem demonstrar ressentimento, sem tentar provar que superou, o ego do outro entra em curto-circuito. Ele se pergunta: será que eu não significava tanto assim? Essa pergunta não é sobre amor, mas sobre perda de centralidade. E perder centralidade na vida de alguém é profundamente perturbador para o ego. Um erro comum é tentar mostrar que está bem. Fotos felizes demais. Frases de efeito. O estoico não precisa provar superação. Ele simplesmente vive. E essa naturalidade comunica algo muito mais poderoso do que qualquer discurso. A vida seguiu com coerência, sem teatralidade ou indiretas. Jogos emocionais dependem de reação. Quando você não reage, o jogo acaba. E quem perde o jogo começa a revisitar o tabuleiro. Tenta puxar conversa, testar limites. E o estoico, sem hostilidade, mantém a postura. Essa fronteira clara gera algo raro: respeito psicológico. Ignorar é agressivo. Não se explicar é soberano. O estoico não finge que o outro não existe. Ele apenas não organiza a própria vida em torno dele. Essa sutileza faz toda a diferença. Quem ainda está ferido, ignora. Quem está em paz, não se explica. Em algum momento, o outro pode provocar uma indireta, uma tentativa de reabrir feridas. O estoico reconhece a armadilha. Responder emocionalmente seria reativar o vínculo. Responder friamente seria gerar conflito. Então ele escolhe algo mais poderoso: neutralidade consciente. Respostas curtas, gentis, sem continuidade emocional. Isso encerra o movimento sem criar atrito. Muitas pessoas precisam de fechamento para seguir em frente. O estoico entende algo mais profundo. Nem toda história precisa de explicação. Algumas precisam apenas de encerramento interno. Ele fecha o ciclo dentro de si.
sem exigir que o outro participe. Isso é maturidade emocional. No fundo, o que faz alguém pensar em você não é mistério, sedução ou técnica. É coerência interna. É a sensação de que você permanece inteiro, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio escreveu que a melhor vida é aquela que flui de acordo com a própria natureza racional, sem se deixar arrastar pelas paixões desordenadas. Quem vive assim se torna memorável, não por excesso, mas por solidez. O estoicismo não funciona quando é usado como técnica para provocar reação. Se você age com indiferença esperando que o outro sinta falta, se mantém silêncio esperando ser procurado, se controla emoções esperando causar impacto, voca já perdu, porque isso ainda é dependência emocional disfarçada. O estoico age para preservar a integridade interna. Qualquer pessoa consegue ser firme por alguns dias. Poucas conseguem ser firmes por semanas. Raríssimas conseguem ser firmes por meses. O impacto real não vem de um gesto isolado. Vem da repetição silenciosa de uma postura coerente. O outro observa que você não volta atrás. E então entende algo desconcertante. Isso não é um jogo. É quem você se tornou. No início, o silêncio dói. Depois, alivia. Por fim, protege. O estoico não foge do silêncio. Ele o atravessa. E quando o silêncio deixa de ser uma ausência e se torna um espaço de clareza, você para de sentir a necessidade de ser lembrado. Você já não quer mais ocupar a mente do outro, mas apenas ocupar a própria vida. Muitas vezes, quando a postura estoica é sustentada de verdade, o outro reaparece. Esse é o teste final. Não para ver se você é forte, mas para ver se você evoluiu. O estoico não reage com euforia, nem com frieza calculada. Ele responde a partir do presente, não da carência passada. E se percebe que o contato ameaça a própria paz, ele se afasta novamente, sem culpa, porque aprendeu algo essencial. Nada externo vale o preço da própria estabilidade. Outro erro comum é sentir necessidade de explicar a própria mudança. O estoico não justifica a evolução. Quem precisa explicar ainda busca aprovação. Quem amadureceu aceita ser mal interpretado. E isso é libertador. A verdadeira atração é silenciosa. O que realmente faz alguém pensar em você não é ausência forçada ou jogo psicológico. É densidade interior. É a sensação de que você carrega algo sólido, difícil de acessar, impossível de manipular. As pessoas sentem isso. E o que não pode ser controlado passa a ser observado. O estoico não sergipe torna distante. Ele sergipe torna seletivo. Não fecha o coração, apenas decide onde ele não entra mais. Essa seletividade muda tudo. Aqui está a síntese final de tudo. Pessoas fragmentadas precisam ser desejadas. Pessoas inteiras são lembradas. Quem se abandona para manter alguém por perto, acaba esquecido. Quem se mantém inteiro, mesmo na ausência, se torna inesquecível. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você para de entregar ao outro o poder sobre suas emoções. Quando você entende isso, para de querer ser prioridade e passa a viver como princípio. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque, em algum nível, você já entendeu que a verdadeira paz não depende de ninguém. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E comente. Paz vale mais do que validação. E lembre-se, quem se torna inteiro, deixa de correr atrás e passa a ser lembrado.